programa de hoje estaremos recebendo a visita do Dr. Fábio Antunes. Ele é psicoterapeuta holístico, logoterapeuta, cromoterapeuta, iridoterapeuta, massoterapeuta e terapeuta floral. E vamos falar também que trabalha com a terapia energética corporal. É bastante coisa, não é? Pois é, por isso que vocês vão ficar muito atentos, porque o homem sabe muita coisa, por isso que é um doutor. E também foi coordenador técnico do Centro Terapêutico Nova Esperança em Goiás, atua há 14 anos como voluntário, coordenador em grupos do Amor Exigente, é consultor organizacional, conselheiro terapêutico e presta assessoria a diversas comunidades terapêuticas e outras organizações. E também é chamado para fazer palestras em empresas, em eventos, e hoje ele é voluntário em certos locais, como Correio, Metrô de São Paulo, Bosch e também na Prefeitura do Estado de São Paulo. Portanto, você não pode deixar de perder esse programa, porque se você tem um dependente e já perdeu a esperança, fique muito atento. Mas antes de entrevistá-lo, vamos ouvir a palavra do nosso querido pastor Getúlio. Voltamos já. Querido assinante, equipe do programa, convidados, estamos juntos novamente. Eu quero convidar você a lembrarmos juntos de um texto que está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Como é que anda a sua vida? Você acredita em Deus? Você confia em Deus? Talvez você não acredite mais nas pessoas, nos políticos, nos regimes, nos partidos, nos médicos, não sei. Mas eu te pergunto em relação a Deus. Você acredita em Deus, no poder supremo, naquele que pode te ajudar a superar qualquer que seja a batalha, a crise, a luta que você esteja enfrentando ou já tenha enfrentado e tenha deixado marcas, cicatrizes que ainda te fazem sofrer? A palavra aqui é muito interessante porque é o próprio Deus falando àqueles que creem nele, àqueles que confiam nele. Se esses, a quem ele considera seu povo, se esses o chamarem pelo nome, clamando socorro da parte dele, se humilharem diante dele, reconhecendo que ele é Deus e nós somos meras criaturas, e estes orarem com fé, buscando a sua face e se afastando dos seus caminhos tortuosos, dos seus hábitos, das suas práticas, dos seus vícios, que só lhes tem feito sofrer e amargar dias terríveis. Se esses fizerem dessa forma, se nós fizermos dessa forma, dos céus o Senhor ouvirá a nossa oração, perdoará os nossos pecados e curará a nossa terra. Deus quer fazer isso na sua vida. E essa não é uma palavra positiva. Eu não estou aqui para te trazer um pensamento positivo. Estou aqui para te trazer uma palavra de esperança e de vida, de futuro, de alegria. Não de mera felicidade circunstancial, mas de uma alegria que não se esgota, que não se esvai, que não se perde, que não vai embora com os amigos ou com as festinhas que você possa celebrar ou com as coisas que te dão prazer, mas que passam rápido demais. Eu estou aqui para te convidar a confiar num Deus que quer fazer de você pessoa, cidadão do seu povo. Quer fazer de você alguém de quem ele possa se orgulhar e chamar de filho. Ele quer ouvir a sua oração, ele quer atender a sua súplica, ele quer te estender a sua mão, ele quer que você olhe para a face dele, ele quer que você deixe os caminhos que você tem trilhado e que tem te afastado dele, te aproximado de coisas que não têm feito bem à sua vida. Ele quer que você trilhe caminhos novos e viva um futuro novo que começa agora no seu coração. Milagre? Talvez você diga: mas pastor, milagre não existe. Milagre existe no seu coração quando você crê. E tudo começa no seu coração e com a sua fé. Fé em Deus, no amor de Deus, na boa vontade de Deus, ouvir o que você tem para dizer, segurar a sua mão, te levantar, te pôr em pé e te levar aonde Ele sonha, planeja e prepara para que você esteja. Confie no Senhor. Não desista.
e que Deus te abençoe. Muito boa palavra, pastor. Muito obrigado. Realmente, falar dessa doença tem horas que só por Deus, porque a família chega em determinado momento que desacredita em tudo e em todos, começando da ciência. E aí, temos que apelar a Deus. Que bom ter pessoas com tanta fé que possa ser esse mensageiro, que é na sua palavra toda semana, esse público que tanto necessita de um argumento mais eloquente. Obrigado, pastor. E você, assinante, que tem tirado suas dúvidas, e se no dia de hoje precisar de uma orientação, informação, entre em contato conosco através do nosso e-mail programabc@net.com.br ou pelo nosso hotline, WhatsApp, 11 9 73 18 84 36. Continue tirando as suas dúvidas. Nós temos aqui, desse outro lado, uma especialista em dependência química, que sabe muitas coisas, e é com ela que você vai tirar as dúvidas. Se não for com ela, ela vai encaminhar para um desses tematistas que nós temos em nosso programa. Portanto, fique muito atento. Fábio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vou falar Fábio, porque com tanto conhecimento tem que falar doutor, não é PhD. Não, muita coisa aqui. Só Fábio, tá bom. Só Fábio? Fábio. Entre os amigos é mais Fábio, não é? Tá ótimo. Mas que beleza, viu? Seu currículo é fantástico, e as coisas assim como você tem conseguiu montar, porque uma coisa encaixa na outra. A terapia holística, com toda essa fundamentação de terapias alternativas que você acabou complementando, eu estava pensando, quando eu li seu currículo, falei, meu Deus, se ele juntar tudo isso, dificilmente uma pessoa não vai sair bem do consultório. Mas demorou alguns anos, né, para se somar essas técnicas. E a intenção é exatamente uma complementar a outra, para que não saia sem o resultado positivo. Com certeza. Depois de tudo isso, não tem como. Terapia holística. Pois é, o tema hoje é esse, terapia holística, família e dependência química. E é algo que, como nós estamos conversando agora há pouco, a família tem realmente muita dificuldade, tem muito bloqueio, quando não também o próprio dependente. Sim. E você encontra pontos com todas essas terapias de fazer com que a coisa vá emergindo sem necessariamente a verbalização. Mas me conta lá, por que você se tornou um terapeuta? Essa sua busca, essa escolha, veio da onde? Bom, por ser um dependente em recuperação avançada, após eu sair de um tratamento, eu fui buscar artifícios para conseguir ajudar os familiares e os próprios dependentes. E foi estudando uma técnica, outra técnica, e participando dos grupos, e vendo a dificuldade dentro dos grupos dos familiares, os meus próprios familiares que tiveram e ainda têm uma dificuldade enorme em se cuidar, né? É muito fácil nós cuidarmos do outro, mas se cuidar, né, principalmente o familiar independente, ele tem uma dificuldade enorme. E a intenção em estudar essas técnicas foi exatamente para poder dar uma assistência melhor, né, às pessoas que frequentavam os grupos onde eu estava, e que eu conseguisse ter um resultado mais eficaz. Porque apesar dos grupos terem uma funcionalidade maravilhosa, ainda nós acabamos perdendo alguns porque acredita que não está sendo suficiente, né? E com o conjunto de técnicas que eu consigo aplicar, fica muito mais difícil eles saírem, e esse tiro sair pela culatra, né? Então, é muito mais eficaz dentro do grupo e assistir eles fora, no consultório ou nas palestras, onde quer que seja. Assim, hoje, diante de todas essas experiências, como você disse, foi acumulando, e na medida que você vai aplicando uma ou outra, você vai tendo uma empatia, vai se posicionando, se sentindo mais atuante. Quais as modalidades dessas experiências que você tem como praxes no seu trabalho? Bom, foi criado há 5 anos
Na somatória de algumas técnicas, eu criei uma massagem bioenergética que chama. O nome é massagem bioenergética, mas não necessariamente se toca, né? Não tem o toque terapêutico. Mas existem a cromo, o aroma, as técnicas de imposição de mãos, como o reiki, como cura prânica. E o resultado disso é maravilhoso. Por quê? Porque dentro desse atendimento existe um momento onde é feito um resgate de traumas e de dificuldades, do qual a pessoa não precisa falar. E como eu havia dito antes, a dificuldade desse familiar ou do próprio dependente em citar determinados traumas é muito grande. E ele não sabe como que ele vai expressar aquilo, ou ele vai se envergonhar e vai guardar, vai bloquear e vai deixar na reserva, né? E nós, por estarmos há muito tempo lidando com esse tipo, a gente já sabe que se ficar reserva, pode complicar lá na frente. E a intenção foi exatamente conseguir limpar, amenizar esses traumas, tirar aquela caçamba, né? Porque a família carrega, não é mais uma mochila, é uma caçamba. E retirar isso e conseguir dar um alívio para que eles consigam refletir melhor em cima das novas atitudes, da nova maneira de viver que eles estão buscando. Você encontra dificuldade por parte mais da família ou do dependente? Mais da família. Familiar, ele tem uma resistência maior em aderir ao tratamento, em aderir, principalmente o início, né? Sempre é o outro. A codependência, ela se instala de uma tal maneira que não consegue enxergar como que se está, só se enxerga como que o outro está. E essa dificuldade em pegar esse familiar e tratá-lo é muito grande. Então ele vai chegar sempre pontuando o filho, o ente querido que está na dependência. E aí quando ele sai desse processo, o familiar se sente inadequado, porque ele não tem com quem culpar mais, né? Porque já saiu. Ele vai se sentir inadequado, ele não vai conseguir se comportar da mesma maneira, então ele vai ter dificuldades. Aí começa a tomar medicação, começa a entrar em depressão, como já estava, e agora fica mais aparente, porque o dependente em tratamento, ele já deixa de ser o foco, né, na família, e aí começa a aparecer as outras dificuldades que tem na família, que é um comportamento do marido, do outro filho, e até conseguir harmonizar tudo isso, fazer com que eles entendam essa linguagem de recuperação, que eles entendam que a família tem que se recuperar, tem que entrar num processo de recuperação e não só o dependente. Aí leva um tempo, né? Demora. Para que isso aconteça. E talvez as técnicas e a forma com que eu estou abordando hoje esteja estreitando um pouco mais esse tempo. E aí o resultado passa a surgir aí de uma maneira mais positiva. Sem dúvida. E dentro do Amor Exigente, qual foi a sua contribuição ou qual está sendo? O que você está viabilizando dentro de um programa tão complexo e maravilhoso que é o AE? O Amor Exigente é fabuloso, né? E outros grupos também. Mas o Amor Exigente foi o grupo que me acolheu, né, no início, quando eu fui para uma instituição lá, matriz, o grupo de apoio era Amor Exigente, e quando eu saí, teve uma história interessante, que eu fui participar de um congresso regional lá na época, e encontrei com a Mara. A Mara na época era presidente do Amor Exigente, e eu estava desesperado, porque eu falei, mas eu vou para São Paulo, não tem esse grupo lá, né? Porque a instituição onde eu fiquei era em Goiás.
não vai ter esse grupo. Aí ela falou, não, se acalma, com o jeito dela, né? Falou, quando chegar em São Paulo me liga que eu vou arrumar um grupo para você. Porque então eu não conhecia pessoas que estavam em recuperação ou que estivessem falando essa linguagem. E eu precisei, o grupo foi fundamental para isso. E depois que você chega no grupo, você começa a conhecer pessoas e entender as dificuldades de um, de outro, como que é. E eu entendi a minha família também, né? Porque a minha família tem todo um histórico, né? Os avós, os bisavós, todos eram alcoólatras. E isso vai vindo, e não se trata. Então, passou gerações e não foi cuidado nem dos familiares e nem dos dependentes, né? Teve diversos que morreram cedo devido a complicações de doenças ocasionadas pelo álcool, pelo tabaco. E o Amor Exigente, quando ele adentrou na minha vida, eu percebi que era um grupo social de extrema importância na minha vida. E eu passei a ser bombril lá. Precisa ir na escola falar? Vamos falar. Precisa coordenar grupo? Precisa ir em algum congresso? Tem um buraco, tem que falar, tem que completar esse buraco dentro de um evento? Vamos fazer. Tem que ir num programa de TV falar do Amor Exigente? Vamos. Então, da mesma forma que eu fui bem acolhido, eu me senti na responsabilidade e obrigação. E grato por fazer parte de uma irmandade que, nossa, né, a quantidade de famílias que são atendidas por eles é incalculável já no Brasil e até fora. Então, a nossa forma de contribuir com isso é dando o que a gente recebeu de graça. Então, passando a avaliar melhor essas famílias, porque quanto mais a gente sabe, mais fácil fica de identificar, né, os problemas, e geralmente chegam na mesma dificuldade, né? Ai, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E quando você vê falar, passou-se 6 meses, 1 ano, aquela família está com outro perfil, outra energia, né? Até a ansiedade com que o familiar vinha falar contigo já mudou aí, e isso é gratificante demais, né? Quando você pode ser instrumento para a mudança do outro. Sem dúvida, e isso é sempre, né? O nosso trabalho como terapeuta é sermos esses facilitadores para um entendimento melhor. Somos Sim. ponte para essas pessoas, e principalmente quando a gente tem essa gratidão da qual você mesmo vivenciou no grupo, de ambos os lados, não é? O Amor Exigente, quando você diz... De ambos os lados. É uma via de mão dupla, né? Eles nos ensinam a cada momento e através desse conhecimento que a gente adquire, a gente pode repassar. Você também participa do programa Justiça Terapêutica. Aliás, tem em Ribeirão Pires, não sei se conhece o programa Justo, do Dr. Glauco, juiz. Eu já ouvi dizer, mas eu não fui lá ainda conversar com a equipe. Nós fizemos uma entrevista aqui com eles, achei fantástico, muito. Eu ainda comentei, né? Falei, olha, que o exemplo desse juiz seja aderido por outras cidades. E dentro dessa contribuição da justiça terapêutica, dentro daquilo que você se propôs, o que você está assim, como que você hoje trabalha com esses infratores? Então, o mundo dá tantas voltas, né? E uma vez eu fui infrator, né? E tive que ir até a Fundação Casa, era a FEBEM na época, e falar com o juiz. E a justiça terapêutica, depois que eu entrei no processo de recuperação, em 2003 eu fui convidado para participar de um grupo junto com os promotores do Fórum de Santana. E aí eles queriam saber como que funcionavam os grupos e o que os grupos poderiam ajudar nesse processo da justiça terapêutica, que já era utilizado nos Estados Unidos. Alguns desses promotores já tinham
viajado para lá e estudado a forma com que era aplicado lá. Então, os processos de dirigir embriagado, ser pego com pequena quantidade, passaram a ser visto de um outro prisma. É um olhar bem diferente. E não deixando com que aqueles infratores fossem para a cadeia e passassem um longo período como era exercido até então. Verdade. E eles começaram a encaminhar para os grupos e os grupos começaram a acolher e começou a entender como que esses garotos ou aquelas brigas familiares por causa do alcoolismo ou uma infração de trânsito poderia ser revertida em positivo. Porque muitas vezes o infrator ia para a cadeia e ele saía pior. Porque ele aprendia, o que ele aprendia lá dentro, ele saía com uma bagagem muito maior do que quando, na inocência, ele foi pego. E a justiça terapêutica veio para conseguir mudar isso daí. E ao invés de esse menor, às vezes, conseguir cometer diversos delitos, numa infração ele conseguia ter o respaldo de um grupo e o grupo pontuar, ó, você está errando aqui, você está errando ali, e ele prestar atenção e largar o uso de drogas, largar determinados comportamentos e mudar realmente. E de lá para cá, esse processo vem, né, e eu depois de 10 anos, né, eu fui até a Fundação Casa fazer uma palestra lá e deu um choque, né, no coração, porque eu adentrei lá e eu vi exatamente a escadaria que eu subi quando eu estava como infrator. Alguns garotos, né, na mesma postura, e eu falei, nossa, e eu voltei de mensageiro, né? E não precisava ter passado por isso. Não precisava. E o mágico foi chegar dentro da Fundação Casa, lá do fórum dos menores infratores, e conseguir implantar a justiça terapêutica para fazer um benefício para aqueles garotos, para que eles não venham se tornar criminosos, né, de outros delitos. E até então essas facilidades que a justiça terapêutica tem dado às famílias, né? Porque nenhum familiar acha que o filho vai ser criminoso, ninguém quer isso. E nem eles querem crescer assim. E a oportunidade que eles estão tendo é de ter uma vida melhor e de ter qualidade de vida e possibilitar esses familiares. Então, eu acho que o que eu pude contribuir é com a minha história. E aí depois eu fui entender que eu tive que passar por determinadas situações para hoje ser um referencial em tudo esses trabalhos voluntários que foram feitos. Né? Porque precisava das experiências, das vivências. E dessas mudanças que a própria justiça e as políticas antidrogas têm que tomar. Tem que tomar. A gente cada vez está tentando melhorar, porque essa contribuição, por exemplo, jovens que usam maconha, não é? Tem cidades que, assim, o juiz hoje tem esse bom senso de chamar a família. Algum tempo, e ainda existe, pega um jovem com maconha, dependendo da quantidade, apanha, leva uns tapas, um sermão e fica por isso mesmo. Ao passo que em determinados locais, quando se tem ideia e tem esse conhecimento, que deve ser através dessas reuniões que vão advogado, vai o juiz, vai o conselho tutelar, vai palestras informativas, representante de escola, enfim, pega vários setores da comunidade, para a polícia, bombeiro, enfim, todas as pessoas que atuam com o público para ter conhecimento dessa justiça. Pegou um usuário, vamos chamar, é encaminhado para o fórum, é encaminhado para a vara da infância, vamos chamar a família, vamos fazer com que eles participem dessa reunião, que você é um dos mensageiros, para que eles saibam que é uma doença, o que pode ocorrer, que é o seu caso, onde você foi parar, porque
porque a família não sabe que é doença. E as possibilidades que existem, né? As possibilidades. Que existe para sair daquele ciclo vicioso. Sem que dúvida, não... Mas não é qualquer local que chama a família. É mais fácil xingar, bater e ficar por isso. Não é mais por isso. A gente tem que ser mais humano. Na implantação dentro do Fórum de Santana, houve diversas dificuldades. Primeiro, que era um grupo dentro do fórum. Então, inibia um pouco o familiar de estar adentrando lá, falar, mas eu vou lá, vou estar sendo visto, eu vou estar sendo monitorado, como que é isso? Então, demorou um tempo para que eles conseguissem entrar e falar, não, mas o fórum é da população também. As pessoas não sabem. E a sala, que feito os grupos, continua lá como uma prestação de serviço. E isso faz uma total diferença ali na região. Tem pessoas que não têm dificuldade de ir em grupo à noite, vai no do fórum que é de tarde. Então, mais uma opção. Sim, é mais uma opção. Mais uma opção. E a família está distante, né? Está distante. Não sabem desses locais, não tem noção do que é. É por isso que nós precisamos informá-los mais. Né? E o seu programa é fundamental para isso. Ele tem uma divulgação maravilhosa dentro dos grupos, o pessoal fala muito sobre todas as matérias que são ditas aqui. É verdade. Assim, num desses dias eu estive lá assim, no lançamento de um colega nosso, né? Do João, que a gente vai até entrevistar logo mais num desses dias aqui. Você estava lá, não estava? Sim. Foi por ocasião não só do lançamento do João, nossa, fugiu o nome. Eu estou lembrando do Blota, né? Estou lembrando do avô dele, né? Até comentei com ele, olha, conheci a Sônia Ribeiro, o Blota Júnior. E aí, como ele chama de papai até no livro, eu achei fantástico o livro desse rapaz. É fantástico. Maravilhoso. Aliás, todas as famílias deveriam ler, para saber como conduzir, porque ele explica tão bem, mostra os sinais de como a pessoa caminha por aí, não é? E aí, nesse local, eu encontrei muitas pessoas de comunidades e falou, eu nem sabia. Nossa, Cláudia, na Assembleia Legislativa daqui de São Paulo. E muita gente, olha, eu conheço o programa. Eu falei, meu Deus, olha a repercussão do programa. Tem uma repercussão, nacional a repercussão. Realmente. Porque além na net, além de passar na net, ainda tem os vídeos no YouTube, não tem? Verdade, né? tem. Então, até internacional, né? Tem quem tá... Que bom, né? Pois é, pessoal, o bate-papo tá gostoso, a gente volta já, um pequeno intervalo. Assim. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do Dr. Fábio Antunes. E no programa de hoje estamos abordando o tema terapia holística, família e dependência química. Portanto, você que tem um dependente químico, continue prestando atenção das maneiras que você pode ajudar o seu dependente, da maneira como o Dr. Fábio hoje tem abordado tanto o dependente como a família, assim, algumas dicas de onde buscar, procurar, enfim, nós estamos falando, é bem abrangente o tema. Portanto, se você tiver no programa de hoje alguma dúvida, entre em contato conosco, é muito importante seu parecer. O nosso e-mail é programabc@net.com.br ou o nosso hotline, o nosso WhatsApp é 11 9 73 18 84 36. E quem vai te atender é uma especialista em dependência química que estará dando algumas coordenadas, te explicando, ou te indicando, te encaminhando, ou colocando mesmo com esses tematistas, como o Dr. Fábio no dia de hoje. Então vamos continuar a nossa conversa, não é? Assim, já que estou falando ao telespectador de como você tem ajudado a família, de como você tem ajudado o dependente, então, assim, na linha de frente mais atuante, como você tem os ajudado? Eu acho que primeiramente é o acolhimento. Né? O acolhimento é fundamental, porque a família chega sem saber como se cuidar e como atender aquela dificuldade que está passando, ou com um ente querido, ou com o marido. E o acolhimento tem sido fundamental. E os grupos
através dos voluntários e através daquelas pessoas maravilhosas que estão lá sempre para acolher essa família, me ensinou. E da mesma forma, eu quero retribuir e quero possibilitar esse amor incondicional que foi aprendido dentro dos grupos e dentro das outras famílias que me receberam também. Então, eu acho que, primeiramente, é o acolhimento. E isso faz total diferença para a pessoa pegar e confiar no que vem a seguir. O familiar precisa desse acolhimento porque eles estão totalmente perdidos e não sabem para onde ir, então eles vão navegando e parando onde pode, né, para conseguir ajuda e conseguir tirar um pouco de amor e um pouco de esperança daquelas pessoas que estão lá para acolher. E eu tive essa oportunidade e tenho essa oportunidade de estar sempre presente para receber um familiar desse. Isso aconteceria nos grupos de autoajuda ou fora, em outros locais que você, por exemplo, administra uma palestra ou é convidado para algum evento? Eu acredito que tem que ser passado isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Até no meio da rua, né? Às vezes você vê um familiar no meio da rua aí passando mal ou uma discussão, né? Eu já presenciei diversas vezes. Você está no meio da rua, um familiar discutindo com a mãe, e aí você já vê que aquilo lá tem algo, já tá desestruturado. E é tão fácil chegar e dar uma palavra, calma que vai se resolver, vai dar tudo certo. E isso já muda completamente a vibração, a energia daquele momento. E com certeza esses familiares não vão esquecer. Porque foi uma abordagem, foi uma acolhida que é de extrema, fundamental para... Eu percebo por mim, né? Eu fui muito bem recebido nos lugares onde... Inclusive aqui. Sem dúvida. E assim, a procura que nos dias de hoje, no caso, consultório, a procura é mais de familiares ou dependentes? Inicialmente, quando vêm os familiares, eles procuram para o dependente, para fazer um acompanhamento pós-internação, ou não quero internar porque ainda não e aí eles vêm com isso. Só que o familiar precisa de ajuda. E a intenção é fazer com que toda a família tenha um equilíbrio e tenha uma harmonia. Então é feita uma abordagem e quando, se a família só quer que faça o acompanhamento no dependente, mas geralmente no meio dessas sessões tem que o familiar participar. Tem que participar, tem que ser parceiro, né, nesse acompanhamento do dependente, através dos comportamentos, através das facilitações, porque o familiar, a maioria, tem essa dificuldade de facilitar, através de dinheiro, através de trazer para esse dependente algumas coisas que ele ainda não está preparado. E se ela não tiver informação, ela vai facilitar e vai dificultar o tratamento. Então, você falou algo muito pertinente agora há pouco em relação da divulgação. Então aqui o programa Família é um programa da NET, como você falou, vai para todos os canais que tenham a rede da NET, beleza. Mas o que a gente vê que poderia ser divulgado. Nos dias de hoje eu recebo não só familiares, como dependentes que não sabem o que é um grupo de narcóticos, não ouviu falar, nunca foi num grupo de AA, não sabem que existe um grupo para familiares, é como se fosse coisa do outro mundo. E nós estamos falando de uma doença do século, onde que, assim, as manchetes no dia a dia estão falando de drogas, tudo bem que se dá uma ênfase grande, mas a bebida, não é? Sim. Assim, a maior desgraça que a bebida ocasiona é só ir em pronto-socorros nos finais de semana, a gente vai ver. As manchetes no dia a dia,
os absurdos, atropelamento em cima de atropelamento, e parece que os nossos, vamos dizer, aqueles homens que deveriam estar na linha de frente, né, o representante do povo, não faz nada, porque o cara mata, continua com carta. O cara acabou de matar, vai lá, paga a fiança e sai. E, pô, mas tem que falar para a família, ó, tem um problema, vai procurar grupo Exatamente. de ajuda, alcoólicos, narcóticos. Eu acredito que a maior dificuldade de aderência, de chegar a pessoas, é a falta de divulgação, né? Se todos os meios conseguissem expor e falar, não, está funcionando, a mídia, ela muito pouco fala sobre tratamento, sobre onde os grupos, onde que existe, como que funciona. É muito difícil chegar a essa informação. Quando a gente vê num filme, olha que beleza, falou do programa Só por Hoje. Às vezes uma novela ou outra que aborda, vamos levar aquele personagem para um grupo, mas ficou tão pequeno. No ar, né? Fica no ar, às vezes. É muito pequeno aquele momento diante de um problema tão grande, né? Se faz novela hoje explorando a sexualidade, tanto do lado da mulher como do homem. E explorar, mostrar um sujeito participando, lá, não um único dia. Até do distúrbio sexual. Fala da sexualidade, mas não fala do distúrbio de sexualidade. Né? Não aborda isso. E os grupos estão lotados. Os grupos de pessoas que têm distúrbio de sexualidade estão cheios. E eles têm dificuldade. E existem diversos. Tanto é que nós temos uma dificuldade na sociedade agora, principalmente devido à informação, a internet, o celular, o smartphone. Deu um boom que as pessoas não estão se atentando e estão se relacionando com diversas pessoas. Eu estava fazendo um atendimento em Campinas de uma senhora que o iPhone dela é quase que o Deus, né? Então, para ela ser atendida, no atendimento dela, ela falou, eu posso deixar o celular aqui do lado? Eu falei, não, qualquer um pode, menos ela. Verdade. Menos ela. E está tendo uma procura muito grande dessas compulsões, tanto da sexualidade como dos distúrbios da má utilização dos serviços eletrônicos, né? Da internet, do telefone. E a procura está sendo enorme e a dificuldade é em tratar como redução de danos, porque é um recurso que ele vai precisar. Não dá para tirar como a droga, né? Falar, não, estão em abstinência. É verdade. Eu vou precisar usar o computador, eu vou precisar usar o telefone, vou precisar usar a internet no telefone, então eu vou ter que trabalhar essa pessoa de uma outra forma, com redução de danos, né? Que tem um impasse aí na política sobre redução de danos. No caso da dependência, é abstinência total ou redução... Não, nesse caso tem que ser redução de danos, porque a pessoa não vai conseguir ficar... Não vai ficar sem utilizar. É assim, limite, como tudo na vida tem que ter limite. E muitos familiares já estão buscando ajuda para isso. Porque alguns que já têm traços de dependência estão começando nisso. No videogame e no telefone, na internet. E aí ele sente essa dificuldade de se comunicar, né? Porque cria perfis na internet e não vivencia, não é aquele perfil. Ele é um perfil falso. E aí quando vai no tete a tete, que na realidade, quando ele chega na realidade, ele tem dificuldade. Aí ele passa a usar substâncias. Passa a usar o álcool para conseguir se comunicar melhor numa balada, passa a usar outras substâncias para desinibir, né? E conseguir participar daquele grupo social. E a procura está sendo grande, viu? E nós temos que nos preparar cada vez mais para conseguir recebê-los. Esses que ainda não chegou na droga, mas está fazendo a utilização dos equipamentos como uma droga. Verdade.
em termos de qualidade de vida, deixa a desejar. É uma verdade mesmo. Vamos ver aqui, tem uma pergunta também interessante. A gente falou alguma coisa em termos de técnica que você mais aplica. Não necessariamente que você colocou essa a técnica. Sim. Tem uma técnica específica? Não, para lidar com No caso do dependente químico. O que mais eu estava utilizando e estou utilizando com o dependente é a logoterapia. Fantástico. Victor Frankl. Victor Frankl. Buscar um sentido para a vida. Fantástico. Maravilha. Conta lá para mim, onde você vai mexer no coraçãozinho desse jovem? Então, muitos dependentes têm a dificuldade do significado. Quem eu sou, o que eu estou aqui, né? Porque alguns recebeu tudo e não criou a própria personalidade. Ele foi copiando do outro. E está muito comum, agora eu estava comentando sobre essa questão de perfis falsos na internet. Está muito comum eu criar um perfil da forma que eu quero, mas eu não sou aquilo. E Victor Frankl nos possibilita entender como que essa pessoa está vivendo e fazer com que ela mesma se reflita e entenda. Eu tenho que mudar. Para mim ser isso, eu tenho que me transformar. E nós, como terapeutas, temos que ajudá-lo a ir caminhar para isso. A logoterapia é fantástica para conseguir fazer com que a pessoa encontre o significado, né? E dentro da logoterapia existe o significado supremo e o do momento. E o do momento é exatamente que vai de encontro ao supremo dele. O que é o supremo? O que ele veio fazer nessa existência? Não se questiona? Porque ele não sabe o que ele veio fazer. Então, às vezes ele trabalha como borracheiro, trabalha como motoboy, trabalha em diversas áreas e não presta atenção no que ele gosta realmente e o que ele vai ter uma afinidade que vai fazer diferença na vida dele. E aí ele vai passeando em diversas profissões, em diversos conceitos e não consegue. Não se realiza. E a logoterapia vai fazer com que ele encontre isso rapidamente. E de uma forma tranquila, né? Dentro da clínica eu tive a oportunidade de atender algumas pessoas e tem uma assim que ele teve 26 internações e só trataram, tinha muito dinheiro a família, só trataram o abuso do álcool e droga. Só que a dificuldade dele era da personalidade dele, quem que ele queria ser, como que ele queria ser. Porque o pai era um executivo bem-sucedido, tinha uma mega empresa, só que não confiava com que ele assumisse algum cargo lá. E ele se sentia um peixe fora d'água. E aí, através da logoterapia, ele descobriu que ele queria ser. Ele estudou para ser publicitário, mas ele descobriu que ele queria ajudar as famílias ribeirinhas e ele fica no Amazonas lá ajudando as famílias ribeirinhas. Então ele organiza as excursões, aí leva médico, dentista, assistente social para fazer esse trabalho. E ele se encontrou. E a logoterapia que deu essa possibilidade de ele contribuir através de... Porque ele não precisava trabalhar para sobreviver, ele precisava trabalhar por um significado. E ele encontrou o sentido que ele queria. Porque tinha tudo. A pessoa quando tem tudo fica até complicado. Tem estudo, tem dinheiro, tem até uma posição que escolhem para ele. Ele não conseguiu essa Ele quis seguir a carreira do pai, né? Ele quis seguir a carreira do pai. No vácuo. Como acontece diversos, né? Meu pai é advogado, vou estudar advocacia porque ele quer que eu seja advogado. Exatamente. Só que essa pessoa, ela tem um outro... A identificação não existe. Ele tem um feeling para outra, né, para medicina ou para o serviço social, para outra área. E para falar para a família, não é isso que eu quero. Porque a família vai cobrar, tem tudo. Como que você não vai aproveitar uma oportunidade? E muitos dependentes têm isso, né? Passei, estudou,
estudou psicologia, parou no 2º ano, estudou administração, parou, estudou direito, parou. Ele não sabe o que ele... Não sabe. E aí ele fica vagando e a logoterapia, ela tem essa facilidade de dar a ele o que ele precisa, o que ele quer encontrar. E é fabuloso, fantástico. Assim, a Viktor Frankl, quando escreve um psicólogo no campo de concentração, ele mostra os diversos casos que ele acaba narrando e a própria dificuldade do ser humano pela sobrevivência. Então, há determinados momentos que a gente luta pela sobrevivência. E de criar recurso, né, no momento. E busca recurso para sobreviver. No momento. E a gente vê o quanto é importante, o quanto é significativo a gente ter as referências, e é a família. No fundo, os que permaneciam vivos é aqueles que ainda tinham um lastro afetivo. Que acreditavam que a família está viva em outro campo. Não importa, mas eu vou encontrá-los. Eu sou apaixonado pela logoterapia, é fantástico. É fantástico. E às vezes assim a gente percebe, como você disse, e eu costumo perguntar assim para o dependente, mas qual é a tua? Você nunca se cobra? O que te dá prazer em fazer? Porque estar nessa vida, não encontrar um sentido, me sentir útil e bem naquilo que eu estou fazendo é muito ruim. Não importa o que você vai fazer, mas isso te diz alguma coisa? Isso é relevante? Não importa o que você vai fazer. Tem que ter um começo. E a pessoa tem que ter esse prazer. Fazer por prazer. E tem que buscar também, né? Eu acho que a dificuldade de muitos dependentes e de familiares, quando eles entram numa depressão tão profunda que não consegue sair da caixinha. E não consegue dar essa abertura para ir degustar coisas, degustar em grupos sociais. E nem os grupos são fundamentais para isso, porque é um grupo social. E chega lá, se cria um evento num outro grupo social, aí vai para uma igreja, para uma religião, é um outro grupo. E isso daí vai dando possibilidades. E essas possibilidades que faz com que a pessoa acabe encontrando o que ela veio fazer, o verdadeiro significado do que ela veio fazer aqui. Com certeza. Uma vez que, está vendo, você tem bastante aí alternativas de tratamento. Essa é mais uma outra linha, não é? Muito bem. Então, me parece que esse acúmulo de informações, você está sempre se readaptando, se reinformando. O que você tem feito mais para ir aprimorando todo esse vasto conhecimento já nas alternativas terapêuticas? Eu acredito que dentro do campo mesmo, não podemos ficar parados, né? Sempre surge novas técnicas, ou então surge no caminho técnicas que já existem há muito tempo e que não está sendo utilizada no caso para cuidar do familiar e do dependente. E uma que eu agreguei há pouco, eu utilizava floral de Bach. E eu fui fazer um trabalho com uma amiga e ela tem o floral dos pássaros. Dos pássaros? E a forma, floral de Bach, a forma de se avaliar a pessoa para se encontrar qual é a essência que essa pessoa precisa, era muito demorada, precisava de uma anamnese, tudo, uma entrevista. E o floral dos pássaros é através da radiestesia. Então a avaliação é rápida. Com o nome e a data de nascimento, você já consegue fazer uma avaliação rápida e entender qual é a vibração que aquela pessoa está precisando. E aí, como foi criado esse atendimento bioenergético, que é da massagem bioenergética, quando se tem o toque terapêutico, esse floral ainda é colocado no óleo. Então o tratamento ele já se inicia antes mesmo de a pessoa chegar na terapia. E aí passa a fazer o acompanhamento e fazer o uso do floral. E o resultado é fantástico. Fantástico, porque a utilização não tem as químicas, né? É uma água fluidificada e com a essência o floral dos pássaros, ele é feito através da energização do canto dos pássaros.
e foi feito lá em Goiás, em Alto Paraíso. E o resultado que isso está dando em algumas pessoas é fantástico também, como a logoterapia que a gente acabou de falar. Bom, aí fica assim um ponto de interrogação, porque tem esse lado da autossugestão. Sim, também, não sim, é? Sim, é uma autossugestão e bem eficaz. Tá? Então, a última aquisição, né, de técnicas foi do Floral dos Pássaros. E vem vindo outras, né? Nunca ouvi falar. Vem vindo outras. Maravilhoso. Maravilhoso. E o que mais me chamou a atenção foi a forma de avaliar. Porque a dificuldade era como avaliar. E dessa forma, dá para se avaliar até a distância. Né? Porque eu preciso do nome e essa avaliação é muito simples. E o resultado eficaz, como o do outro. Quando você falou do nome, data de nascimento, coisas assim, se me remeteu assim, a estudos que em alguns países eles fazem para pilotos. Determinados dias é sugerido que ele não pegue no avião, não faça determinadas coisas, que ele corre risco, que eles fazem um tipo de um mapa astral, um mapa bioenergético, alguma coisa assim. Mas a avaliação pela radiestesia é energética, né? Então, e tem uma técnica que eu apliquei muito quando eu estava gerenciando a clínica. Aqui eu não estou aplicando, que é a ficha ABM. A ficha ABM é uma ficha de avaliação bioenergética das mãos. E então o paciente coloca a mão e vai ficar a energia dele ali. Ele pode estar no Japão, pode estar em qualquer lugar do planeta. Se eu fizer a medição, ele estiver gripado, vai oscilar o valor energético dele. Incrível. Dando essa oscilação, vamos supor, você está na China, gripado, eu estou com pego por nada lá, sua ficha, eu vou fazer uma avaliação, vou ver que você não está muito bem. Está gripado. Vou ligar, Cláudio, está acontecendo? Não, estou gripado. Né? Que deu uma alteração aqui, eu queria saber o que está acontecendo. E é magnífico isso também. Sem dúvida. E a radiestesia possibilitou exatamente isso. Quando adentrou Floral e eu vi que a avaliação era dessa forma, eu percebi que nós conseguimos avaliar de forma rápida, que aí tem várias, dentro das técnicas que você leu, existem várias de avaliação, existem várias de equilíbrio e de recomendação. Que é aí que chega a concretizar um terapeuta holístico. Ele tem que saber dessas técnicas. Sem dúvida. Para avaliar, equilibrar e recomendar outras ou alguma atividade para se manter equilibrado. Perfeito. Pois é. Estamos chegando ao final da nossa entrevista com o Dr. Fábio Antunes e agora eu vou pedir para que ele passe a mensagem ao nosso telespectador. Eu acho que a mensagem tem que sair do coração, né? E eu acredito que você e sua família precisa buscar ajuda. Seja ela para cuidar do que está em dificuldade ou em desarmonia agora, ou seja ela para prevenir. A prevenção é uma coisa que é muito difícil no nosso país hoje, mas quando a gente consegue prevenir e dar um suporte e orientação a você e sua família, aquelas crianças e aquelas pessoas podem não sofrer as consequências no futuro. Então, vai buscar orientação. Assista sempre esse programa que traz muita orientação. Muito obrigado. Tá certo. Pois é, hoje foi a entrevista com o Dr. Fábio Antunes. Nós é que agradecemos pela contribuição, pela sua experiência, por essas técnicas novas das quais você está comentando, de que forma que está podendo acolher esse pessoal. E nada como ter o exemplo vivo de alguém que já passou também por esse labirinto e hoje está inteirão, bonito, forte e auxiliando muitas famílias e dependentes. Nosso muito obrigado, viu? Valeu. Eu agradeço. E dizer a vocês, telespectador, que esse programa conta com o apoio da Instituição Cláudia Mancho, que também dá apoio não só aos familiares codependentes, como a dependentes químicos.
tem a participação da Igreja Batista Betel de Santo André, na palavra do pastor Getúlio, aqui do grupo de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda esses ornamentos, essas flores todas as semanas, e convidar vocês, todos vocês de grupos anônimos, se você tiver um tematista, alguém que goste de falar sobre algum tema específico, sobre alguma compulsividade, o programa está de portas abertas. Esse é um programa democrático, contamos com a sua participação. O nosso muito obrigado e até o próximo programa. Pois é, Fábio.